As LCIs e LCAs se popularizaram bastante no mundo dos investimentos, principalmente por serem investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda. E elas caíram cada vez mais no gosto dos investidores, principalmente porque era comum encontrarmos esse tipo de título com carência de 90 dias. Então a gente investia em uma LCI, por exemplo, com vencimento em um ano, porém muitas tinham carência de 90 dias. Ou seja, depois de 90 dias, já era possível o investidor resgatar esse dinheiro, ou até mesmo era possível o investidor encontrar LCIs e LCAs com vencimento em 3 meses. Porém, a alegria do investidor dura pouco e essas regras elas mudaram. Agora as LCAs só poderiam ser emitidas com vencimento mínimo de 9 meses e as LCIs com vencimento mínimo de 12 meses, não sendo mais permitido a carência de 90 dias. E agora está havendo um debate na Câmara dos Deputados a respeito do vencimento dessas letras de crédito. O projeto de lei 952/24 determina que o prazo mínimo de vencimento era de 90 dias. Só que a proposta ainda está em análise na Câmara dos Deputados e a matéria diz pra gente que o projeto será analisado em caráter conclusivo nas comissões de Finanças e Tributação, né, e também precisa ser analisada pelo Senado. Se essa lei realmente for para frente, podemos ver novamente no mercado letras de crédito sendo negociadas com vencimento em 3 meses. E essa é uma notícia muito boa para os investidores, porque muitos investidores utilizavam as LCIs e LCAs como investimentos de curto prazo. Só que tem um outro ponto muito importante que precisamos nos atentar, que não é porque uma LCI e uma LCA elas são isentas de imposto de renda que automaticamente elas terão uma rentabilidade muito maior do que outros CDBs ou até outros títulos do mercado. Vamos fazer aqui então uma breve comparação dos investimentos. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para quem também quiser fazer alguma comparação. E aqui a gente tem LCI e LCA com uma rentabilidade de 90%, 97% do CDI. E aqui a gente tem um CDB com uma rentabilidade de 120% do CDI. E como muitas pessoas devem saber, a principal diferença entre esses dois tipos de investimentos é que o CDB ele não é isento de imposto de renda. Então, para a gente fazer uma comparação justa, a gente precisa pegar esse 120% do CDI e descontar o imposto de renda para que a gente encontre aí uma rentabilidade líquida real para que a gente consiga fazer essa comparação. Então, se descontarmos o imposto de renda do CDB, a gente tem aqui em até 6 meses a LCI, lembrando que a gente tem que pegar aqui, né, o vencimento na mesma data para os dois investimentos. A gente não pode pegar uma LCI que vence daqui 6 meses e um CDB que vence daqui 12 meses. Então, a data de vencimento dos dois investimentos tem que ser a mesma. Considerando então os dois títulos vencendo no mesmo momento, a LCA teria uma vantagem frente ao CDB para investimentos com prazo de vencimento em até 6 meses. Nesse caso, não temos mais LCAs com vencimento mínimo de 6 meses. Como a gente viu, o vencimento mínimo passou a ser 9 meses, então atualmente essa comparação se torna impossível. Fazendo a comparação então de 6 meses a 1 ano, a gente vê aqui que a LCA teve uma rentabilidade de 97%, porque não foi descontado o imposto de renda, então a rentabilidade se permaneceu a mesma, enquanto que o CDB foi de 120% para 96%, ou seja, descontou o imposto de renda, né, e foi de 120% para uma rentabilidade líquida de apenas 96%. Já com vencimento acima de 2 anos, a gente vê que a rentabilidade do CDB estaria muito acima da rentabilidade da LCA. Então você viu aí que a gente não pode chegar numa conclusão baseado apenas se o investimento é ou não é isento de imposto de renda. A gente precisa fazer essa comparação para a gente encontrar ali a rentabilidade real, a rentabilidade líquida de cada investimento, para aí sim a gente decidir qual investimento vale mais a pena para o nosso objetivo. E existe também um outro ponto que pode afetar a rentabilidade desses títulos. Você pode estar olhando aí para um CDB que tem uma rentabilidade um pouco acima da média do mercado, porque o emissor desse título, desse CDB, é uma instituição mais arriscada. Então, automaticamente, ela precisa dar uma rentabilidade um pouco maior, até porque ninguém vai colocar o dinheiro ali, né, em um local mais arriscado para receber pouco. Então, por isso que é muito importante você olhar sempre quem é o emissor desse título, né? Basicamente, você saber para quem é que você está emprestando o seu dinheiro. E para saber se o emissor é arriscado ou não, você deve olhar para o rating. Existem agências conhecidas internacionalmente que fazem o rating,
que é a classificação do risco de crédito, ou seja, qual a probabilidade de você tomar um calote nessa operação. Se o risco de crédito de uma instituição for muito elevado, a probabilidade de que você tome um calote nessa operação é muito grande. Então é bem simples de você entender essas classificações. Quanto mais para baixo for a nota da instituição, maior vai ser o risco. A gente vê aqui, ó, BB+, até B-, né, toda essa categoria de B, já está na categoria de especulação, onde o risco é um pouco maior. De C para baixo representa um alto risco de inadimplência, e se chegar aqui em D, a gente considera que a empresa está praticamente inadimplente. A classificação internacional reconhece o Brasil no risco país, né, na categoria BB, tanto na FIT como na S&P e na Moody's Ba2, ou seja, na categoria de especulação. E lembrando que o risco país ele é o menor que existe, então uma instituição ela pode estar no mesmo nível, na mesma classificação internacional de risco do país Brasil, né, ou seja, o mesmo nível de risco do Brasil, porém ser uma instituição muito segura. Então, para facilitar, essas instituições elas têm uma classificação em escala internacional, mas também tem uma classificação em escala nacional. Quando a gente olha a classificação na escala nacional, a gente consegue ver instituições lá no topo, né? Porque dentro do Brasil, essa instituição é considerada nível máximo em relação ao seu grau de investimento. E você pode estar achando que é complicado encontrar todas essas informações do investimento que você quer saber sobre, né? Seja uma LCI, LCA, um CDB, mas não é. Basta você vir aqui no Google. Vamos supor que você olhou um CDB cujo emissor é o Itaú, né? Então você vai colocar o nome da instituição e digitar rating do lado. Logo abaixo você vai ver aqui, você vai encontrar a primeira agência para você ver a nota. Olhando aqui o rating do Itaú, vemos que a classificação internacional é a classificação BB+, né, equiparado ao risco do país. E agora, olhando para a escala nacional, e a gente sabe que é uma classificação nacional porque tem esse BRA de Brasil aqui do lado, o Itaú é considerado um AAA, ou seja, é um grau de investimento elevado com baixíssimo risco de crédito. Então você pode fazer essa análise para qualquer título para descobrir quem é o emissor, né? E dessa forma evitar dor de cabeça, porque nem sempre uma rentabilidade muito acima da média do mercado é sinal de um bom investimento. Se olharmos aqui, por exemplo, para o rating do Banco Original na escala nacional, a nota dele é BB+, e olhando naquela tabelinha de antes, a gente viu que BB+, né, já fica na categoria do grau especulativo com risco um pouco maior. E aqui no próprio site da FIT, ela mostra os fundamentos do rating, né, o porquê que aquela instituição foi colocada naquele grau, né, de classificação. Se a gente vier aqui nesse outro site conhecido como Banco Data e fazer uma pesquisa pelo Banco Original, que foi o nosso banco do exemplo anterior, a gente vem aqui para baixo, ó, e vê que o lucro líquido desse banco ele não está nada bom. A gente vê aqui, ó, prejuízo desde 2020. E aí a pergunta que eu te faço é, será que valeria a pena colocar o dinheiro em um LCI, uma LCA, um CDB desse banco, né? Provavelmente ele está dando uma rentabilidade muito acima da média do mercado para atrair investidores, porém a gente vê aqui, né? Prejuízo. Entra no site do Banco Data, pesquisa pela instituição que você está querendo saber, né? Veja se ela está dando prejuízo, se ela está dando lucro, olha também o grau de classificação do rating dela, né? Será que ela é uma instituição com bom grau de investimento? Será que ela já está ali na categoria de inadimplência? Será que ela está na categoria de especulação? Mas e você, acha mesmo que esse prazo de 90 dias ele vai voltar a rigor? Será que essas leis elas realmente vão para frente? Comenta aí a sua opinião. Só lembrando que essas mudanças nas regras das LCIs e LCAs, né, de 3 meses para 9 meses, 12 meses, foram mudanças solicitadas pelo próprio Conselho Monetário Nacional, que é o agente máximo do nosso sistema financeiro. Ele viu ali grandes emissões desses títulos e percebeu que grande parte do dinheiro captado nesses investimentos não estava sendo destinado para onde deveria ser. Uma LCI, ela precisa que o dinheiro captado seja destinado a financiar atividades no setor imobiliário. Já uma LCA, ela precisa que esse dinheiro seja destinado a financiar atividades no agronegócio. Então é justamente por serem setores importantes na nossa economia que esses investimentos eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, né? Justamente para atrair mais investidores e fomentar
esses setores. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!